No programa Pará em Foco de hoje, você vai conhecer a solução para o mal que atinge homens e mulheres, a calvície. E a Tabita Alexandre foi até um salão de beleza para conhecer técnicas de cabelo e maquiagem que ajudam as mulheres maduras. E o índice de violência que tem preocupado a população paraense não só atinge as pessoas que moram na periferia, mas no centro também. Os moradores do bairro do Reduto reclamaram da situação. E no bloco culinária de hoje você vai aprender todos os truques para fazer um excelente pão australiano. Conheça mais sobre a vida dessa artista que também trabalha nas ruas, mas leva a cultura paraense para o Brasil inteiro. Estou apaixonada por você. Começa agora o programa Pará em Foco de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. E olha só, a nossa amiga e apresentadora Tabita Alexandre teve um probleminha de saúde essa semana, essa virose que acabou pegando muita gente em Belém, mas semana que vem ela está de volta. E para começar o programa de hoje, a gente vai falar sobre umas técnicas de implante capilar, a calvície, esse mal que atinge quase 70% dos homens e muitas mulheres. A calvície atinge cerca de 70% dos homens e até mesmo algumas mulheres. A perda dos cabelos afeta principalmente a autoestima dessas pessoas, mas uma das soluções para combater esse mal é um implante capilar. E aqui ao meu lado está o doutor cirurgião plástico Mário Fayal, que vai conversar com a gente sobre esse assunto, não é isso, Mário? É isso aí. A perda do cabelo é um fato muito importante. As pacientes vêm ao consultório preocupadas a respeito e perguntando a respeito da cirurgia. E aí a gente dá as informações necessárias e o esclarecimento para que ela resolva fazer. As pessoas que geralmente sofrem desse mal, doutor, a maioria é homens e elas ficam frustradas em relação a não ter o seu cabelo de volta. Tem geralmente uma faixa etária que acontece mais a alopécia, no caso? São mais homens, né? São mais homens que procuram a gente, mas as mulheres também se queixam de uma rarefação. O homem é mais a perda. E as mulheres... O que seria a rarefação? Perdão. Ela tem um cabelo com menos... Ela tem um número menor de fios capilares. Tem um número menor. Ela se incomoda, principalmente quando o cabelo está molhado, aí aparece mais, né? Aparece mais o couro cabeludo. E o homem é mais a calvície. A calvície, que é a alopecia androgênica, que é a mais comum, ela começa a aparecer a partir de 22, 23 anos. Isso vai depender muito do componente genético, seus familiares, seus pais, seus avós. O hormônio masculino, ele tem uma relação com os folículos pilósos da região que vai da região frontal da cabeça até a coroa. Então, esse cabelo ele tem influência hormonal, influência androgênica. E, com isso, no decorrer da vida, o homem ele vai perdendo. Quando seus pais, seus avós são carecas, essa queda de cabelo é mais precoce ainda. E se é mais precoce, por exemplo, 22, 23 anos, na hora que ele chega com 40 anos, 50 anos, ele não tem praticamente nada. Doutor, e no caso das mulheres, pode haver, no caso, a queda de cabelo por química capilar, que a gente sabe que alguns salões fazem esses procedimentos e muitas vezes elas perdem cabelo, não é isso? Sim, pode, porque a química capilar, apesar que chapinhas, tinturas, estão mexendo na haste, que é o fio capilar, mas por tração e por química, principalmente a base de formol, ela penetra no bulbo capilar, e esse bulbo capilar ele é alterado
e com isso, com o tempo, ele vai sendo desativado e a pessoa vai perdendo os fios. Qual é o procedimento? Quando é diagnosticado necessário fazer o implante capilar? Em quais casos? Pois é, nós temos, é classificado em graus, né? Existe uma classificação da calvície, né? O grau 1, grau 2, grau 3, até o grau 6. Então, dependendo, lógico, da queixa da paciente, tem homens que estão com grau 1, grau 2, que é uma pequena entrada, não se incomoda, já vai se incomodar a partir de grau 4, grau 5, que já vai pegando a parte da coroa. Mas quanto menos antes ele fizer, ele fica, do ponto de vista psicológico, melhor do que ele... E fora que a pessoa não vai perceber que ele está ficando careca, ele vai agir mais ou menos de uma maneira profilática, né? Mal vai dando a calvície, ele vai fazendo um transplante. E esses cabelos transplantados, eles não caem. O cabelo transplantado não cai, porque nós retiramos de uma região que não tem influência hormonal. Não tem, como eu falei anteriormente, não tem aquela influência androgênica que é dessa região, da fronte até a coroa. Ele é retirado de trás. É retirado um fuso de trás, é separado fio por fio e implantado na região da calvície. Tá? É retirado, na verdade, cada bulbo capilar. Cada bulbo capilar apresenta 1, 2 ou 3 fios. A gente implanta na frente de um fio, que é para ficar bem natural. E para trás, que já é com o objetivo de diminuir, aumentar o volume, a densidade, aí já pode botar um bulbo com 2 ou 3 fios. Tem duração, por exemplo, se eu fizer um procedimento, ele dura quanto tempo? Eu tenho que renovar, reaplicar esse implante? Como é que funciona? Pois é, dependendo do grau da calvície, você pode precisar de 2 ou 3 sessões, mas em muitos casos só preciso de uma sessão. Se é grau 1, grau 2, só precisa de uma sessão. Tá certo? Por isso que eu falei, quanto antes é melhor. Só precisa de uma sessão. O tempo de duração da cirurgia é por volta de 6 horas, tá certo? E as mulheres, como é no caso é mais uma rarefação, como eu havia dito antes, geralmente uma sessão elas ficam satisfeitas. E da feita que implanta esse cabelo pela primeira vez, precisa reimplantar de novo? Esses cabelos não caem mais, eles crescem, você corta normalmente. O que pode acontecer é que quando o homem perde o cabelo muito cedo, esses cabelos de influência hormonal, que é nessa região, eles continuam caindo. Então, pode ser que a pessoa perca, mas não é esse cabelo que foi implantado, e sim o que ele tinha anteriormente. Mas o que acontece? A gente faz também os tratamentos, ele vai tomar os medicamentos que fazem com que freie a queda ou deixe de cair. Então, ele fica com o cabelo transplantado, que foi colocado, e deixe de cair os novos, ou pelo menos caia muito menos do que normalmente cairia. Existe alguma restrição, por exemplo, diabético, hipertenso, alguma restrição em relação ao paciente para fazer esse tipo de procedimento? Olha, se evita paciente com diabetes, porque ele tem uma dificuldade na cicatrização. Então, pode ser que aumente o índice de infecção no pós-operatório. Agora, em relação à hipertensão arterial, não. E o pós-cirúrgico, doutor? Quais os cuidados que o paciente deve ter? O pós-cirúrgico, o paciente vai ser orientado a fazer o primeiro curativo com 2 dias após a cirurgia. Aí faz esse primeiro curativo, aí depois o próximo curativo é só com 5 dias. Tudo é feito aqui na clínica. Depois lava a cabeça normalmente com alguns produtos que a gente indica. Os produtos que evitam a queda, ajudam na cicatrização, tá? E fora outros, como, por exemplo, ele tem que evitar sol por 3 meses, né? Evitar sol por 3 meses, e no decorrer desse período ele está tomando antibióticos e analgésicos. O paciente que implanta cabelo, ele consegue viver uma vida normal, ele consegue também tingir o cabelo, no caso das mulheres, eles conseguem fazer procedimentos estéticos capilares como alisamento, outros procedimentos, ou não? Há uma restrição? O alisamento, principalmente a base de formol, ele pode complicar o bulbo capilar, e com isso ela levar à morte desse bulbo capilar. E o excesso de chapinha e de secadores por tração
arranca esses cabelos. Então, ela nunca mais vai fazer? Não, ela vai fazer, só que não como ela fazia antes, né? Já faz um número menor de vezes e com maiores cuidados e tal. No caso dos homens que sofrem com o cabelo grisalho, tem muito homem também que ainda tem essa vaidade em pintar o cabelo. É indicado depois disso ou não? Pode fazer a coloração sem problema nenhum. Doutor, quais as técnicas que existem para fazer o procedimento de implante capilar? Existe basicamente duas técnicas, a técnica FUT e a técnica FUI. A técnica FUT é a técnica que a gente retira o fuso de pele de trás da cabeça, aí é separado e reimplantado na região onde está necessitando. A técnica FUI, existe um aparelho que é retirado apenas o bulbo capilar. Ele é introduzido e retira e colocado na região. Tá? Na técnica FUT, você pode fazer um transplante capilar sem raspar a cabeça. A FUI, necessariamente, tu tem que raspar a cabeça para poder fazer. Existem pontos positivos e negativos em cada técnica e indicações. Tá certo? Qual seria? Por exemplo, a técnica FUT, que é a técnica que é retirada de pele, ela se você precisa de uma densidade maior, de uma quantidade maior de cabelo, você vê que a calvície dele é maior, é melhor a técnica FUT. A gente consegue reimplantar um maior número de fios capilares. Já a técnica do FUI, que é, como eu falei, um aparelho que coloca e retira, ele já diminui esse número de cabelos. Então, é mais para aquele paciente que tem uma pequena entrada, né? Ou então aquele paciente que gosta de usar o cabelo baixinho, bem baixinho, aí ele serve. Mas se você quer um cabelo mais volumoso, a técnica FUT sempre dá uma diferença, sempre tem um pouco maior de número de cabelo a ser transplantado. Foi graças a um implante capilar que o engenheiro civil Darclay Gouveia recuperou os cabelos e a autoestima. Eu me senti muito bem, me senti bastante satisfeito. O resultado foi realmente o que eu esperava. E quanto à tua autoestima, quando tu te olhavas no espelho quando tu eras careca e aí depois você vê com o cabelo novamente? A autoestima também vai lá para cima, né? Porque eu creio que só quem entende desse negócio de autoestima, quem realmente é careca, quem não tem o cabelo não tem nem a mínima noção. E o procedimento em si, ele doeu? Como foi a tua recuperação? Não, no meu caso, na maioria dos casos, né, a gente sai no mesmo dia, a gente entra cedo e praticamente no mesmo dia, cerca de 6 horas, já volta o cabeludo. Então, acho muito satisfeito. Tu usa o teu cabelo, tu pintas, faz algum tipo de procedimento, passa creme para pentear normal, leva uma vida normal? Não, eu já até esqueci desse negócio essa vaidade toda. Eu só chego no barbeiro e mando ele passar a máquina e pronto. E olha só, você sabia que a sua idade, a sua faixa etária, pode influenciar no seu modo de vestir, se maquiar e até mesmo no corte de cabelo? E existem técnicas que podem facilitar com que você fique com a aparência bem mais jovem. Ela não quer um corte curto, que geralmente pedem um corte mais curto. Só que como está sendo muito usado hoje em dia o corte médio, é o que eu vou fazer. Deixar um comprimento médio, deixar o cabelo mais leve e um corte mais moderno, que dê para ela usar no seu dia a dia, e um corte que ela possa jogar e aparecer o movimento. Existe uma regra de que mulher madura tem que ter o cabelo curto para ter uma aparência mais jovem? Pedro Fiel mostra que não. Estela estava com o cabelo reto e comprido. Agora está com mais vida e movimento. Cabelo pronto, agora é a hora da maquiagem. Para uma pele mais madura, eu sempre uso uma base mais fina, não uma base com cobertura grossa, para não ficar tão pesada, para dar aquele ar de maquiagem mais natural. Fabrício começa fazendo a limpeza de pele, passando fixador, prime, base, corretivo e finaliza com um pó compacto.
Feita a primeira etapa, passamos para os olhos. Ele prepara os olhos com uma técnica chamada cut crease, indicada para quem tem os olhos pequenos, deixando assim o olhar bem expressivo. Para finalizar, ele passa o delineador, a sombra clara no canto dos olhos, realça a sobrancelha, passa o batom, sem esquecer do lápis marrom e colocar o queridinho de todas as mulheres, os cílios. E no próximo bloco, os moradores do Reduto andam amedrontados com a violência no bairro. E confira também as principais notícias do interior do estado. Aproveite a Super Páscoa à Vistão. Aqui tem tudo para deixar sua casa linda. Roupeiro Bris B24, 10 vezes de R$ 79,00. Colchão de mola EP da Queen, 10 vezes de R$ 124,00. Sofá-cama Glamour, 10 vezes de R$ 99,00. Mesa com 6 cadeiras Aço Nobre Tulipa, 10 vezes de R$ 129,00. Super Páscoa é no Avistão, com parcelamento em até 10 vezes sem entrada. Avistão, o melhor preço à vista. Padre Eutíquio, o Manuel Barata e Shopping Metrópole. Piso Térreo, Mário Covas. Assista toda terça, às 14 horas, a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Oferecimento Avistão, cada vez melhor para você. Mundurucus Veículos, o caminho entre seu sonho e a realidade.
O programa Pará em Foco está de volta e não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, @Programa Pará em Foco. Ouça a gente também na Rádio Marajoara AM 1130, todo sábado ao meio-dia. E olha só, os moradores e comerciantes do bairro do Reduto estão amedrontados com a violência. Eu fui conversar um pouco com eles sobre a situação que eles têm passado lá e não tá fácil. Veja nestas imagens de circuito interno, o assaltante armado insiste para que a vítima entregue o celular, mesmo após ter pegado um bolo de dinheiro que, de acordo com as informações, era de R$800. Tudo aconteceu por volta de 7h30 da noite, na esquina da rua Benjamin Constant com a Boa Ventura, no bairro do Reduto, área nobre de Belém. Esta mulher, que preferiu não se identificar, é moradora e comerciante no bairro e também já foi vítima da violência. O assaltante entrou como cliente na loja. Ele entrou, eu estava no telefone, estava sozinha, eu e o meu outro funcionário. Aí ele entrou, perguntou o preço do produto, eu falei, mandou me afastar do balcão, falou que estava armado. Chegar a chavear? Não cheguei a ver. Ele ficou bem encostado no balcão e mandou eu passar tudo. Dinheiro, tudo que eu tinha. Só que, no caso, eu não estava com nenhum aparelho celular, nada. Eu estava só com dinheiro e ele saiu levando tudo. Esta outra mulher trabalha próximo do local dos assaltos e conta que o movimento de clientes no estabelecimento caiu por conta da criminalidade. Infelizmente, por conta dessa situação da insegurança, eu tenho perdido clientes também. E não são somente as pessoas que passam pela área que sentem medo. Muito medo. Infelizmente a gente tem que trabalhar, tem que vir, às vezes, andando, porque eu moro próximo. A gente vem andando, caminhando, tem que passar por essas ruas perigosas, inclusive a nossa, que é o foco maior nessa nossa rua. E medo, mas a gente tem que trabalhar e tem que vir. Cenas de crueldade que ficam na memória, assim como a ação dos criminosos que podem ser vistas das janelas das casas. A minha filha presenciou um assalto pela janela, quer dizer, ela entrou em pânico, veio chorando, mãe, fecha todas as janelas que estão assaltando o homem. Aí no prédio é uma coisa horrível de você ter que sair na porta, olhar para um lado, olhar para o outro, ver uma moto já sair correndo. É medo. É o tempo todo a sensação de medo, a insegurança. Você não vê um policial, você não vê uma viatura à noite, na madrugada quebrando vidro de carro, sabe? As pessoas abrem a garagem com medo. É essa a sensação. Os índices de violência no estado do Pará têm sido alarmantes. A gente espera que as autoridades consigam amenizar o número de violência que tem amedrontado quase toda a população paraense. Um grave acidente chocou os moradores de Altamira. Um garoto de apenas 13 anos acabou vindo a óbito em um descuido no trânsito. Confira esta e outras informações nas principais notícias do interior do estado. Em Uruará, rio transborda e deixa o município isolado. As fortes chuvas na região causaram a cheia do rio Uruará, que cobriu todo o quilômetro 160 da BR-230. Veículos pequenos ficaram impossibilitados de passar. Como você pode ver nas imagens, a solução foi realizar a travessia com a ajuda de caminhões. A situação continua a mesma. Em Marabá, as fortes chuvas também têm causado transtornos. De acordo com a Defesa Civil do município, já somam 5.000 o número de pessoas que tiveram as casas atingidas pelas enchentes. Em alguns pontos, só é possível trafegar de canoa. Apenas cerca de 380 famílias conseguiram abrigos públicos. O rio já está acima do limite esperado para este mês de abril. Em Bragança, a população se manifesta a favor de PMs. O ato foi realizado em via pública em apoio aos 4 policiais militares que foram acusados pela Corregedoria de uso excessivo da força durante a rebelião no Centro de Recuperação de Bragança. Em protesto, foi cobrado trabalho perante as ações criminais. Lá em Belém já foram 19 policiais mortos. E o que a Corregedoria fez? Nada. Não fez nada!
não sabe de nada. Não pega escuta telefônica de vagabundo, não pega o WhatsApp de vagabundo e agora ela quer atuar 4 pais de família por causa de 5 mortes de bandidos, safados e pilantres que estavam causando um caos aqui nessa cidade. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Só se pode prender e só se pode levar quando se tem força. E se essa tropa deixar esses irmãos saírem daqui, vai ficar vergonhoso para a tropa de Bragança deixar. Não é só tropa não. Se tivessem feito algo injusto, eu aposto que esse povo não estava aqui para apoiar a polícia militar, estava todo mundo nas suas casas. Em Altamira, um grave acidente causou a morte de um jovem de apenas 13 anos. O fato ocorreu na rua Antônio Vieira, no bairro Brasília. Veja nestas imagens de câmeras de segurança o momento em que tudo aconteceu. A vítima segue de bicicleta quando o motorista de um carro abre a porta. O jovem perde o equilíbrio e cai no meio da pista. E este outro carro, que vem no sentido contrário, atropela a vítima. O garoto não resistiu e morreu ainda no local. A culpa, de acordo com o Código Nacional de Trânsito, seria do motorista que abriu a porta. Policiais federais são atacados a tiros próximo de Redenção. O ataque aconteceu na BR-155, no trecho entre Rio Maria e Redenção. O carro onde estavam os policiais seguia descaracterizado quando foram surpreendidos por disparos vindos de uma caminhonete, que ao atingir o motor do veículo, fez com que os agentes parassem a perseguição. Logo depois, o carro que atacou a PF foi encontrado tombado sem nenhum ocupante, com munições de armas de fogo. A polícia segue as investigações para descobrir quem foram os homens que os atacaram. Trabalhadores rurais se reúnem em memória aos 22 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. Os integrantes do MST se concentraram na BR-155, no trecho conhecido como a Curva do S. A programação contou também com a presença de ativistas, indígenas e quilombolas e foi realizada uma exposição fotográfica com imagens do massacre que teve repercussão internacional. A área onde ocorreu o caso atualmente é chamada de 17 de abril. Estas foram as principais notícias do interior do estado e até semana que vem. E no próximo bloco, o chefe Roberto Neves, que representou o Pará no Prêmio Doman, que é considerado o Oscar da gastronomia brasileira, deu uma receita pra gente e todas as dicas de como fazer um excelente pão australiano. Aproveite a Super Páscoa à Vistão. Aqui tem tudo para deixar sua casa linda. Roupeiro Bris B24, 10 vezes de R$ 79,00. Colchão de mola EP da Queen, 10 vezes de R$ 124,00. Sofá-cama Glamour, 10 vezes de R$ 99,00. Mesa com 6 cadeiras Aço Nobre Tulipa, 10 vezes de R$ 129,00. Super Páscoa é no Avistão, com parcelamento em até 10 vezes sem entrada. Avistão, o melhor preço à vista. Padre Eutíquio, o Manuel Barata e Shopping Metrópole. Piso Térreo, Mário Covas.
Lord, yes, fire God, we need someone to lean on. Lord, yes, fire God, we need someone to lean on. Lord, yes, fire God, I need somebody to lean on. Assista toda terça, às 14 horas, a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Oferecimento Avistão, cada vez melhor para você. Mundurucus Veículos, o caminho entre seu sonho e a realidade. Estamos de volta com o programa Pará em Foco e não esqueça de participar mandando a sua pergunta e dizendo o que achou do programa também em qualquer rede social, seja no Facebook ou no Instagram. Comente, tire uma foto, coloque a hashtag Programa Pará em Foco. A gente vai ver e quem sabe também logo em seguida lhe responder. Você já experimentou um pão australiano? Então, o chefe Roberto Neves trouxe essa receita pra gente. E eu sou suspeito para falar, eu fui lá conferir essa receita e o pão realmente é uma delícia. Confira agora na matéria. Ele foi um dos vencedores do concurso em chefe do ano passado na etapa Pará e foi destaque no prêmio Douman, que é considerado o Oscar da gastronomia brasileira. Ele foi com uma receita de linguiça de maniçoba, mas hoje o Roberto Neves, que está aqui ao meu lado, vai ensinar para a gente uma receita de pão australiano, não é isso, Roberto? É isso mesmo, Aloysio. A gente vai hoje trabalhar aqui uma receita clássica, porém de uma forma mais simples de se fazer, onde você, dona de casa, vai poder aproveitar o máximo possível esses ingredientes que você tem na sua casa e fazer um pão maravilhoso desse. E esse pão, confesso para vocês que ele tem sido o carro-chefe nas hamburguerias em Belém. E eu estava conversando agora com o Roberto que eu gosto muito, eu seleciono assim o pão e com certeza a tua receita vai ser... Sem dúvida é uma receita muito simples, como eu falei, uma receita fácil de se fazer em casa. Você próprio dono de casa pode pegar essa receita e trabalhar ela e quem sabe futuramente comercializar, né? Então hoje a gente vai fazer essa receita, a gente vai começar daqui a pouquinho e eu espero que vocês aproveitem aí. Então é isso, vamos para a receita. Os ingredientes aqui que a gente vai trabalhar hoje, Aloysio, nada vai ser como farinha de trigo comum, você pode encontrar em qualquer supermercado, tá? Sem fermento? Sem fermento nenhum, né? A gente vai... Eu percebi que tu colocaste um pouco de sal, por que o sal? Bom, o sal ele serve como realçador de sabor e para controlar os gases que o fermento produz junto com o açúcar. Então o sal ele entra basicamente para realçar o sabor do pão, dar mais sabor ao pão e equilibrar aí os gases do pão. A gente vai levar um ovo, tá? Manteiga, chocolate 50% cacau, 7 gramas de fermento biológico seco e 35 gramas de açúcar. A farinha de fubá, aquela que você pode encontrar para cuscuz, tá? A gente vai basicamente fazer esse acabamento no pão. Primeiro passo, vou tirar a tara da balança, que é o peso da balança, tá? E vou adicionar os ingredientes secos. Aqui nesse caso tem a farinha de trigo e o sal, né? O fermento, o açúcar e o chocolate 50% cacau. Com a própria mão, na batedeira, no bol da batedeira, eu posso fazer essa mistura aqui, ó. Nós vamos
encaixar na batedeira. E aí é que começa o segundo passo, entrando um ovo, a manteiga e por último o leite. Eu vou começar batendo aqui os ingredientes e misturando os ingredientes, no caso, úmidos, o ovo e a manteiga e por último o leite. Eu vou iniciar com a velocidade 3 da minha batedeira, tá? E finalizar na última velocidade. Eu vou bater essa massa durante 20 minutos. Vou adicionar aqui um ovo, manteiga, misturei aqui a manteiga e o ovo. Eu vou deixar bater em média 3 minutos, só para os ingredientes se misturarem, se incorporarem um ao outro. E por último, eu vou adicionar o leite e bater em velocidade máxima durante 20 minutos. Essa primeira etapa, eu misturei os ingredientes e eu percebo que a massa está um pouco úmida. Como vocês podem perceber, bem grudenta, tá? E agora eu vou bater durante 20 minutos em velocidade máxima até que o glúten seja ativado, né? Para chegar no ponto de véu. É um ponto em que a massa ela impede que os gases saiam e faça a fermentação no pão. Agora ele vai... Bom, se passaram 20 minutos, agora a gente vai checar o estado da massa. Com certeza que ela já está no ponto, como vocês podem ver, ó. Ela já está bem grudenta. Fica igual um chiclete. Fica igual um chiclete. Ó. Mas ela não gruda na mão, né? Ó. O ponto que eu falei para vocês vai chegar justamente essas películas aqui, ó. Tá vendo? Ó. Esse é o ponto em que o glúten está ativado, né? A massa já está bem trabalhada. Agora o que eu vou fazer? Vou só mexer ela aqui um pouquinho. Aqui eu vou deixar ela descansar por mais de 10 minutos, que ela precisa desse tempo de descanso, né? Para depois a gente voltar a trabalhar ela, porcionar e fazer as bolinhas do pão aqui, tá bom? Então vou deixar ela descansando durante 10 minutinhos e a gente já volta para trabalhar ela novamente. Tá, já se passaram os 10 minutos, tempo de descanso da massa. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pesá-la novamente. Deu 548 gramas. Então eu vou pegar essa massa, dependendo da quantidade que eu quero fazer. Por exemplo, eu vou tirar aqui 6 pães de 89 gramas, 85 gramas, é essa a quantidade que eu quero. Ou se eu quiser fazer somente uma unidade, eu consigo fazer. Vou trabalhando ela aqui. Faço aquele pão rústico. Uma ceia de Natal, uma data, um aniversário. Daqui já sairia um pão, cortaria ao meio, fazia um formato de uma cruz, passaria na água, polvilhava com a farinha de fubá, deixava ele fermentar. Vai ficar aquele pãozão grande, rústico, que dá para se fazer uma noite de Itália, uma noite, um aniversário, em alguma data comemorativa, enfim, né? Você pode trabalhar ela aí do jeito que você quiser, tá? Não basta só você fazer a bolinha em círculos, você tem que trabalhar o dedo aqui, ó. Ó, o meu dedinho e a mão. E aqui, ó. A minha forma ela já está untada com óleo vegetal mesmo, pode ser óleo de milho, óleo de canola. Agora ela vai ficar fermentando durante 2 horas e no forno a 180 graus durante 18 minutos. 18 minutos pontual, tá certo?
E olha, o Roberto também é especialista em panificação, não é isso, Roberto? Isso. Então, agora a gente vai para a melhor parte, que é provar. Vem me contar aí. Aqui a gente fez 2 trabalhos, tá? Um trabalho que está de uma massa fresca, um pão acabou de sair do forno, tanto pela maciez dele, você pode ver, ó, a gente pega ele automaticamente a massa. E esse aqui, ele já é um pão amanhecido, já dormiu, já teve um descanso melhor e ele está mais rígido, próprio para fazer hambúrguer, né? Esse aqui você pode passar aquele pão quentinho na hora, passar uma manteiguinha, pode passar um requeijão. E aí você pode comer também, que está uma delícia. Mas para hambúrguer, o ideal seria esse aqui, que está mais um pouco rígido. Então, sempre quando a gente fizer um pão para hambúrguer, por exemplo, fazer um pão, receber uns amigos em casa, fazer uma noite de hambúrguer, é interessante fazer um dia antes. Isso, é interessante fazer um dia antes, justamente, né, para a questão de maciez do pão, ele criar uma certa rigidez, na hora de cortar, não esfarelar e não amassar, para ele ficar com uma estética legal. Então, bora lá provar? Bora. Ó, esse aqui, eu vou cortar ele, tá tão macio que é ruim até de cortar. Verdade. Ó, esse aqui é o pão de ontem. Pão amanhecido, pão dormido. Aqui tá a diferença, né, de um pão fresco. Eu senti o cheiro, a televisão não tem cheiro, mas a gente tem um... Quando ele abriu agora, subiu o cheiro do chocolate, assim, uma delícia. Ele tá super macio, a massa bem macia mesmo, tá? Você pode provar se quiser, eu cortar aqui. Pode ficar à vontade. Esse aqui é o de já dormiu, já está bem descansado. A qualidade também da massa está perfeita. Olha, eu vou abrir para vocês sentirem. Sentir não dá para sentir, né? Mas terem noção pelo vídeo da textura do pão. Não fiz esforço para partir o pão. Realmente está bem macio. Eu acho que... Confesso que eu nunca peguei num pão tão macio assim. Né? Muito, muito bom. Agora... Uma delícia. Uma delícia. Muito bom. Show de bola, né? Agora eu vou provar o outro pão, que era o pão que ele estava comentando, que é melhor para o hambúrguer, que foi feito um dia anterior e tal. O pão, realmente ele não esfarelou, é um pão que está mais consistente, né? Justamente porque ele teve um processo de descanso, ele dormiu, amanheceu e aí ele fica com essa rigidez. Ó. Como você pode ver, você aperta e volta para o lugar. Ó. Aperta e volta. Dá o pãozinho fresco do forno, você consegue amassar e ele não tem essa rigidez justamente por ele estar aqui. Olha, mas esse fresco aqui me deu até uma coisa, eu imaginei a manteiga derretendo, então um requeijão assim, já me deu água na boca. Agora eu vou provar esse aqui do hambúrguer. Também foi fácil de partir. Geralmente eu frequento muito hamburgueria, sabe? Eu já vou direto no pão. Então no pão às vezes eu sinto aquela textura já está muito rígida, eu tenho às vezes até dificuldade para morder, mas bora provar esse aqui. Muito bom também. Muito show. Não fica aquele pão seco, aquele vem o pão engasgado, né, Roberto? Não fica. Ele é um pão totalmente artesanal, um pão que é feito em casa, é um pão fresco, então isso dá um grande diferencial no resultado final do pão. É isso. Parabéns, meu amigo. Tamo junto. Obrigado. Podem fazer. Vale a pena. E esse pão é uma excelente opção para receber os amigos em casa, a família, comemorar um aniversário e quem sabe até mesmo fazer uma roda de hambúrguer com os amigos. Confira no próximo bloco a vida dessa artista que tem o ver o peso como característica e ela emocionou a gente.
Aproveite a Super Páscoa à Vistão. Aqui tem tudo para deixar sua casa linda. Roupeiro Bris B24, 10 vezes de R$ 79,00. Colchão de mola EP da Queen, 10 vezes de R$ 124,00. Sofá-cama Glamour, 10 vezes de R$ 99,00. Mesa com 6 cadeiras Aço Nobre Tulipa, 10 vezes de R$ 129,00. Super Páscoa é no Avistão, com parcelamento em até 10 vezes sem entrada. Avistão, o melhor preço à vista. Padre Eutíquio, o Manuel Barata e Shopping Metrópole. Piso Térreo, Mário Covas. Do you recall that long ago we would walk on the sidewalk, innocent? Remember, all we did was care for each other, but the night was warm. We were born young. All around, the wind blows. We would only hold on to let go. Low kiss, fire gun. We need someone to lean on. Low kiss, fire gun. We need someone to lean on. Low kiss, fire gun. We need someone to lean on. Low kiss, fire gun. I need somebody to lean on. Assista toda terça, às 14 horas, a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Oferecimento Avistão, cada vez melhor para você. Mundurucus Veículos, o caminho entre seu sonho e a realidade. O programa Pará em Foco está de volta e não esqueça de participar, mandar sua pergunta, ficar mais próximo da gente. Você pode também fazer uma selfie e no fundo, com a nossa programação, você manda pra gente no WhatsApp que está aqui embaixo no vídeo e também marcar a gente nas redes sociais com a hashtag Programa Pará em Foco. E olha só, você vai ver agora a vida dessa mulher que é uma artista excepcional. Ela tem o ver o peso como principal característica de suas músicas e tem também aquele negócio do chamegado que ela estava me contando um pouco. Você vai ver agora a vida da Gina Lobrista. Morena, de cabelos longos e lisos, ela é considerada a índia apaixonada de Belém do Pará. Você já deve saber de quem eu estou falando, claro, da Gina Lobrista. E a gente veio até aqui na casa dela para saber mais sobre a vida dessa artista que também trabalha nas ruas. Quem é? É um outro índio apaixonado. Olha, o que você deseja? Que só mora mulher aqui. Você se responsabiliza depois de entrar? Responsabilizo. Então entra! E aí? Gina. Tudo bom? Prazer, obrigado por É um receber prazer. a gente na tua casa. Nessa minha vida agitada, já não tenho mais tempo pra nada. Já nem posso mais pensar no amor. Mas veja só que mesmo assim
Estou apaixonada por você. Bom, nessa tua vida agitada, tu não tens mais tempo pra nada, mas tem tempo pra gente, né? Isso, Com gente? certeza, pra vocês sempre tem, né? É uma Gina. correria, mas a gente sempre arranja um tempinho. Graças a Deus. Gina, me conta, como foi que começou a tua carreira, assim? Como tu entraste no mundo da música? Bom, para dizer a verdade, o mundo da música entrou, essa música foi entronizada, né, na Gina Severina da Silva, desde 89, porque a gente tinha um bar na Serra Pelada. Eu sou de Recife, né, sou pernambucana e costumo dizer hoje que eu sou uma parabucana. Então eu cresci dentro de bar, ouvindo José Augusto, Fernando Mendes, Roberto Carlos, Amado Batista e vendo essas pessoas se hospedarem na minha casa. A maioria delas ficava na minha casa. Então eu cresci, tanto é que hoje eu puxo para essa minha música, essas músicas antigas e transformo ela em brega, que na verdade para mim elas sempre são bregas mesmo. Mas eu comecei produzindo a minha irmã, a Jeane Dinos, que também é uma cantora excelente. E chegou a época assim que eu comecei a cantar muito no banheiro, cantar, e minha mãe, eu descobri que era compositora. Então fui um dia no estúdio e gravei e mostrei para minha mãe, todos se apaixonaram pela minha voz. Mas desde pequena tu já tivestes esse carinho pela música, já sim, cantava não, no banheiro? Cantar no banheiro. Às vezes também ia para concurso de calouro e tudo, mas para cantar profissionalmente não. Eu levava tudo numa brincadeira. Mas eu, dentro de mim, eu sempre quis cantar, sempre quis ser um tipo de... uma famosa. Eu queria ser famosa, ser uma atriz, ou então, sei lá, uma grande escritora. Mesmo, Aí então o caminho que eu achei foi através da música. De eu alcançar, sabe, esse sucesso e fazer com que as pessoas olhassem para mim, sabe, se inspirassem de alguma maneira, sabe? E quando eu tinha 29 anos, comecei a cantar, subi no palco e... Quem te abriu a primeira porta? Eu digo com todas as letras que foi minha irmã, Jeane Gino, porque eu subi no palco dela, né? Era o palco da banda dela, que era uma banda da família, mas a dona da banda era ela. Quando foi que estourou Estou Apaixonada? Qual foi o ano? Rapaz, esse Estou Apaixonada é uma história que ela é incrível, assim, que não tem como não falar, que tem uma providência divina nisso tudo. Por quê? Porque eu Estou Apaixonada, ele foi para a 8ª faixa, a gente gastou muito dinheiro com várias promoções em rádio, com outras músicas, que era a música de Vando, que era Chora Coração e outras músicas. Então a minha mãe, ela veio ficar doente, que era a minha maior fã, sabe? E a banda, depois do negócio do Raul Gil, ela deu uma parada e aí fiquei parada e tal. E desisti, não quis mais cantar, deu um tempo. Então a minha mãe veio ficar doente, ela sofreu do rim, parou, não teve mais jeito. E a hora que eu fiquei sabendo mesmo que ela ia falecer, eu fui na UTI e eu não sabia o que dizer mais, sabe? Eu não sabia o que dizer mais, não sabia como orar mais, não sabia como pedir a Deus. E eu fui no ouvido dela, eu disse, mãe, posso cantar uma música para a senhora? Antes dela entrar em coma induzida. Aí ela sussurrou, pode. Aí eu cantei, nessa minha vida agitada, já não tenho mais tempo para nada. Aí eu lembro, eu estou apaixonada, e a lágrima dela desceu, né? E eu fui-me embora, quando foi 5 horas depois, minha mãe morreu. E eu entrei numa fossa, mas numa fossa muito grande. E quando foi com 5 meses de eu estar em casa, meus irmãos todos casados, já eu cuidando do meu pai em casa, chorando, que morava eu e minha filha junto com ele, e ela, né? E eu era a companheira dela, era a minha companheira, minha amiga, a gente fazia as músicas junto, a gente vendia o CD na rua junto, e pra mim tudo tinha acabado, eu cantava pra ela, na verdade. Porque eu queria ser atriz. Eu cantava pra ela. O que eu fazia, meu amigo, de novela e de filme dentro de casa e gravava, sabe? Então, minha mãe morreu, acabou a música pra mim. Foi uma aparelhagem chamada Búfala do Marajó, que ela cantava Melody na época, não tinha possibilidade de cantar minha música. E ela cantou 7 vezes minha música. Aí eu pensei que era uma homenagem, porque por saber que a cantora estava ali, que a mãe dela tinha falecido. Aí então eu fui no fundo do quintal, né, num jardim, e comecei a gritar muito alto. Deus, para com isso, não faça isso comigo, porque eu não quero mais isso, sabe? Tá fazendo graça agora. E não teve jeito, no outro dia o telefone da rádio começou a ligar e tudo, e me dizer que tinha 5 meses que a música estava em primeiro lugar numa grande rádio aqui. E tu nem sabia? Não sabia, porque lá era só na base do bombril, minha filha. Lá no Não é a base do bombril, né? A gente colocava o bombril na antena, então, tá. Já que eu estava tão de luta, eu não escutava a rádio, eu não sabia que estava tocando em todas as aparelhagens. E, finalmente, ela estava em todos os CD, em primeiro lugar, 4º lugar, era assim. Então, essa música, e às vezes eu digo que se não for minha mãe que me ajudou, de onde quer que ela esteja,
é o que a gente plantou, é o que eu e ela plantou, que Deus está me presenteando agora. E daí, como foi que tu começaste a ver que a tua música estava fazendo sucesso e tu decidiste ir pra rua para cantar? O Ver o Peso, ele é um lugar onde vai muita gente, que é um palco assim, que é um mundo. Lá é um mundo, Ver o Peso, sabe? Lá vai turista de tudo quanto é lugar e vai também várias reportagens de tudo quanto é lugar. Então foi uma maneira de eu estar ali, crescer e aparecer. Não, aparecer para poder crescer, né? Que te disse, só cresce quem aparece. Então eu vou usar dessa estratégia, eu vou aparecer para poder crescer, né? Feito muito vídeo na internet, sim, faço. Feito bastante ao vivo. As pessoas comentam que eu já vi. Eu sou muito assim, eu não quero ser aquela artista, sabe, que se priva de tudo. Talvez até por isso, porque já veio empresários pra mim. Mas os empresários dizem assim, não aparece ali, não faz isso aqui, tira o CD da bolsa. Pra onde eu ando com meu CD na bolsa. Se eu vou vender ou dar, isso aí eu já não sei. Mas sempre que eu volto sem nenhum, sabe? Às vezes a pessoa vem na minha numa mesa onde eu tô, tem CD, então quanto é? Se ela não perguntar quanto é, só pedir, eu dou, não cobro, sabe? Porque aquele CD foi R$1. Poxa, R$1 para aquele cara ouvir, daquela moça ouvir, pra mim tá bom. Pra mim não vai fazer a diferença, sabe? Então eu sempre tô ali, eu comento novela, eu só não comento política política, religião e esse negócio de que fulano é homem, fulano é mulher, isso não tem nada a ver, cada um tem sua vida. Estás sofrendo e sei que não se entregas. Meu coração te escuta com certeza, mas de onde estás? Nem estás me escutando. A sintonia havia se acabado. A noite passa e com ela eu caminho. Gina, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, foi um prazer. Então pode contar sempre com a gente. E eu já vou pedindo desculpa que você quase não falou, você só ficou chorando, né? Ele só ficou chorando, gente, aqui. Mas quando? Mas eu acho que eu tenho passado, sabe? A minha mensagem para cada um que vai no meu show. Outra coisa que quem não conhece meu show vai se surpreender, que é o que eu tenho feito, que tem uma festa chamada Ver o Fauno, que eu faço todo sábado em um determinado local aqui que eles vão, que é um almoço inspirado no Ver o Peso. Olha só a ousadia. Eu levei o Ver o Peso para esse lugar. Então, olha, eu amo comer, eu quero conhecer. Sábado agora, tá convidado. Então pronto, vamos. Gente, você que tá vendo aí o programa, corre pra lá, viu? Que é inspirado no Ver o Peso. Aí eu peguei uma boieira, levei pra lá. E aí tem aquele peixinho, a farofinha, tudo. E o meu show, sábado tem esse show lá. Todo sábado. Tá sempre na rede social, às vezes a gente muda o dia. Mas é maravilhoso, fica ligado, que é num lugar chamado Fauno, Casa do Fauno, né? E aí eu sempre tô lá com essa pedida, que tem gente que não quer ir no Ver o Peso, que não sei o que, lá não é lugar pra mim. Aí, poxa, eu levei o Ver o Peso agora pra lá. E a dona Oswaldina, que é a melhor boieira que tem no Ver o Peso, tá ali também, juntamente com outra, uma que é totalmente da culinária. E a gente tá fazendo. E quando ele chega assim, ele se surpreende, porque eu canto, cada música que eu vou cantar, eu conto uma história. Ela é meio que stand-up. Isso aqui que eu tô dando na entrevista, eu falo no meu show, sabe? Vai cantar uma música, eu digo como foi feita essa música, daquele chifre que eu levei, e agora, sabe? O cara tá vendo, poxa, botou nossa história na música, eu digo, e aí, filho? Tô ganhando dinheiro, sabe? Sim. E isso tem no meu show. Às vezes vem um universitário que tá desanimado, eu já conto essa história, sabe? Que, pô, tá desanimado, chega com teu pai, o pai, não é isso que eu quero, é outra coisa, sabe? E assim eu vou levando, as pessoas vão gostando. E uma vez eu escutei, né? Tem duas coisas que eu levo pra minha vida desde pequena. A primeira coisa foi, uma vez minha mãe estava num momento muito difícil da vida dela e eu pedi, mãe, bora desistir, bora voltar para Pernambuco, mãe. Muito ruim mesmo estava a nossa vida no sul do Pará. Eu, na época, eu tinha 9 anos. A minha mãe pegou na minha mão e disse assim, Gina, a vida ela é um palco, minha filha. Você tem que escolher entre você ficar na plateia aplaudindo as grandes estrelas, tudo que passa de bonito naquele palco, ou você lutar para subir naquele palco, ser uma estrela e escutar as pessoas lhe aplaudindo. Gina, nessa minha vida eu vim para ser estrela.
e eu vou brilhar muito e eu não vou voltar. E quando a minha mãe faleceu, ela era a maior empresária do sul do Pará, sabe? Maior empresária do sul do Pará. E outra, eu lembro quando eu tinha 15 anos, que eu falava que eu queria ser uma atriz e tudo, eu escutei, eu e ela, a Hebe Camargo dizer assim: nós artistas não somos nada se o público não nos aceitar. Se o público nos aceitar, a gente não adianta você ter uma música bonita, você ter uma voz bonita, você ter uma bunda bonita, um peito grande. Se ele não aceitar, não adianta. Então, o meu público tem me aceitado, eu tenho certeza disso, sabe? Então, eu estou no caminho certo. Que escolheu o palco. Eu escolhi o palco. E não a plateia. Sim, eu vejo o público me aceitando a cada dia. Muito obrigado, Gina. Eu que agradeço. Obrigado. E o programa Pará em Foco vai ficando por aqui, mas não fique triste. Se você pegou o meio do programa para o final, amanhã tem reprise às 18 horas aqui na TV Marajoara, canal 50. Acompanhe a gente também nas redes sociais, participe, mande sua pergunta, sua foto pelo WhatsApp que aparece aqui no vídeo. Não esquecendo que as nossas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Facebook, é @Programa Pará em Foco. Fique com Deus e até semana que vem.